Olá pessoal, eu sou o Lucas Perillo e estou aqui no primeiro Fórum de Cultura Científica aqui do UFMG. E para celebrar esse evento aqui foi convidado o Dr. Douglas Falcão e ele deu uma palestra aqui muito interessante, que ele faz parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, né? E numa secretaria que é recente, né? Fala um pouco sobre essa secretaria, o que Então, ela tem como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação ele foi criado em 1985, mas somente em 2003 foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia para a Inclusão Social. Então, essa secretaria ela é fruto de uma compreensão de que, claro, ciência, tecnologia e inovação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país hoje no século XXI. Mas não adianta apenas você promover ciência, tecnologia e inovação e imaginar que em algum momento essa ciência e tecnologia vai melhorar a vida do cidadão comum, né? Isso, eu acredito que de fato isso vai até acontecer. Agora, você pode adotar uma política mais proativa no sentido de encurtar esse tempo e de promover ações que realmente levem a ciência e tecnologia a mudar o mais rapidamente possível a vida do cidadão brasileiro. Certo, entrando nisso, qual que você acha que é a importância física mesmo da divulgação da ciência para a população como um todo? Não, realmente, a palavra não pode ser outra, é fundamental. A gente vive hoje um mundo onde a ciência e tecnologia ela mudou o lugar onde se vive, né? Hoje, eu estava falando antes, a gente está numa sala onde, se você for andar no tempo cada vez mais para trás, as coisas aqui podem ir sumindo porque literalmente elas não existiam como um produto disponível. Claro, hoje né? a gente vive num ambiente Isso, a sua camiseta, né, o creme que você usa, vacinas que você está vestindo, sapato, tudo. Né? Então, nesse sentido, de fato, a divulgação ciência e tecnologia no primeiro momento, capacitar o cidadão contemporâneo a ler o mundo que vive, né, dessa forma mais fundamental. Olhar para os objetos e não ver meramente um objeto, né, ver ali um produto de uma história, de interesses, de motivação, de conflitos, de esperança, né, de mudanças. Então, a divulgação de tecnologia é falar sobre o mundo. É mais ou menos isso, não tem muito o que falar nisso. Ah, legal, e isso parte de uma ideia que a gente teve também pela Bocaina de divulgação pela internet, né? Essa entrevista vai ser passada para o nosso blog e para os nossos seguidores, mas ano passado a gente teve uma experiência de divulgação científica através da Conferência Nacional de Biologia da Conservação. A gente até publicou um artigo na Natureza e Conservação falando dos benefícios, do alcance que a internet propicia para esse tipo de divulgação. Então, existe um planejamento para utilizar essas redes sociais e a internet como ferramenta para essa divulgação científica no Ministério? Olha, na verdade, a gente está, por incrível que pareça, engateando ainda nessas novas tecnologias, né? Mas, por outro lado, a gente reconhece que hoje divulgar ciência e tecnologia e não imaginar a internet como um canal privilegiado é tolice. Por outro lado, a própria internet ela impõe novos desafios, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, você tem lá, você ligou o computador, entrou na internet, aí você clica www. O quê? O que você vai colocar lá? Porque dependendo do que você colocar, você vai chegar a qualquer coisa. Então, colocar a divulgação de ciência e tecnologia na internet é fundamental. Mas, por outro lado, vem aí outros desafios, como da visibilidade. Qual é esse caminho, né? Que caminho? Assim, hoje, a gente tem projetos incríveis de divulgação na internet. Procure achá-los. Né? Por outro lado, a nossa juventude está fazendo uso da internet que é muito desafiador para quem pensa em fazer divulgação de ciência. Né? Hoje você disponibiliza esse nome de internet, a garotada vai rapidamente para o WhatsApp, para o Facebook, nada contra, não, mas se trata, isso para nós é um desafio. Como é que a gente vai competir ou então talvez competir nem tente, porque você não vai ter chance, né? Claro. Talvez a ideia seja você se apropriar, né, desses mecanismos para divulgar ciência e conseguir reter e atrair esse jovem. Então, se por um lado a internet é fundamental, por outro lado ela na verdade nos coloca outros grandes desafios, né?
Mas eu tenho certeza que jovens como vocês aí já estão respondendo essa questão. Legal. E esse é só um dos desafios, né, para tentar melhorar, improvisar nessa questão da divulgação científica. Mas quais são outros desafios aí que o Ministério, através da Secretaria de Divulgação, tem vivido aí? Então, assim, o nosso grande desafio é sempre no viés assim, de usar a ciência e tecnologia para promover a inclusão social. Então, quando a gente pensa lá em divulgação de ciência, a gente está pensando em divulgação científica, de fato, como uma ferramenta para inserir socialmente de maneira qualificada a nossa população. A gente sabe que hoje a ciência e tecnologia é uma carta muito valiosa no jogo, né, assim, na economia de relações. Então, um cidadão, de fato, ele precisa hoje dominar a ciência e tecnologia, não necessariamente, quando a gente fala dominar a ciência e tecnologia do ponto de vista do cidadão, não é apenas ou somente conhecer o conteúdo, saber a ciência das coisas, mas é conhecer a dimensão cidadã daquele conhecimento. Né? Como é que você se apropria? Porque, por exemplo, produção de energia elétrica a partir de energia nuclear. Né? Você, como cidadão, não precisa entender como se dá a fissão do átomo. Claro. Né? Mas isso não te impede de, por exemplo, em algum momento estar envolvido numa consulta pública, numa votação para decidir se você quer ter mais usinas nucleares na matriz energética brasileira. Exato. Né? Então, o nosso desafio é esse, levar a divulgação de ciência extrapolando a questão de compreensão de conteúdo. Né? A questão de conteúdo hoje é mais um dos itens, né? Mas o que realmente a gente precisa é levar a divulgação de ciência e fazer com que as pessoas se apropriem dela para decidir seu cotidiano. Claro. É disso que a gente está falando. Então, boa sorte aí no desafio. Tá bom, obrigado. E a gente espera poder contribuir nesse processo.